Paz, irmãos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma experiência que o Senhor me deu um tempo atrás. E para que tenha embasamento no que eu vou dizer aos irmãos, eu queria compartilhar aqui no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 7, diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Aqui o Senhor está dizendo que se ele não fosse aos céus, ele não morresse, o Consolador não viria, ou o Espírito Santo. E convinha que ele fosse para que o Espírito Santo viesse, porque ele nos ensinaria toda a verdade. E então, para mim, quando eu tive essa experiência, foi muito marcante na minha vida, porque eu estava orando e de repente se abriu diante de mim uma grande escada. Eu olhei aquela escada, ela ia até o infinito, não dava para ver o final dela aos olhos humanos, mas uma coisa eu imediatamente identifiquei que ela tinha uns patamares plano, subia degraus de novo, mas patamar, degrau, patamar, ela era formada assim. Em cada patamar, à direita e à esquerda dele havia uma lanterna. Quando eu comecei a querer caminhar nesse patamar, o meu corpo foi sendo tirado do chão e eu fui virado de costa para a escada. E quando eu olhei para minha frente estava o planeta Terra. Ele era grande e dali a pouco ele começou a ficar pequeno porque eu fui sendo levantado acima das nuvens. E de lá eu podia ver o planeta inteiro. Ele ficou tão pequeno e eu via as nuvens, os navios andando sobre os oceanos. A nuvem via, cobria o navio e a nuvem passava, o navio continuava a rota dele. Eu via as ilhas, eu via os continentes que temos, tudo tão pequeno de onde estava, e daí eu fui sendo trazido de volta à Terra. À medida que eu fui descendo, eu fui tornado a virar de costa para o planeta Terra em direção à escada. Quando eu comecei a subir a escada, mais ou menos numa certa altura, metade ou menos, estava um homem de branco. Todo vestido de branco, um terno branco, lindíssimo, impecável. Eu queria olhar para o rosto dele, mas não dava, porque quando eu olhava para o rosto dele, ele olhava para mais alto e eu não conseguia ver, porque ele parecia que ficava muito grande. Aí eu olhei para ele de novo e observei que na mão dele havia um jarro. Um jarro parece de cristal, de vidro, e dentro do jarro existia um líquido de cor de guaraná. Quando eu fiquei observando aquilo, ele disse assim para mim: Você trouxe o que te pediram? Eu disse: Não, ninguém me pediu nada. E ele disse então para mim: De fato, não precisava você trazer nada. E ele pegou aquele jarro e virou. Para não deixar o líquido que estava dentro cair, eu levei a minha mão para querer segurar o líquido. No que eu levei a minha mão, tinha um copo na minha mão. Aquele copo eu aparei debaixo daquele líquido e ele encheu até transbordar. Quando o líquido começou a escorrer por fora, aleluia, ele disse assim para mim: Beba. E eu bebi. E aí, a partir daquele momento, ele se virou ao meu lado e começou a me conduzir escada acima. E eu subi com ele. E o aspecto da escada era o mesmo. Nós subíamos degraus, nos planos, à direita e à esquerda, lanterna. E assim fomos. Quando fomos chegando muito longe, numa altura, estava um grande jardim, lindo e maravilhoso. E nesse jardim, de longe, eu observei que tinha alguém. Tinha um homem cuidando desse jardim. Quando eu comecei a se aproximar dele, ele brilhava tanto, com um brilho não tem como descrever. Aquilo era lindo. Quando eu olhei para a face dele, ele olhou para mim e sorriu. Não um sorriso de arreganhar os dentes, de mostrar os dentes, um sorriso que o rosto dele ficou muito feliz. O cabelo impecável, a barba muito bem feita. Nunca vi uma barba tão bonita e um cabelo tão bem feito, não tem na terra. E eu disse para aquele ser que estava ao meu lado de branco: Eu quero ser este homem. Aleluia.
E ele disse: não, você não pode ser ele. E quando ele me disse isso, que eu olhei para o homem, eu o reconheci. E ali eu estava diante do Senhor Jesus e nem tinha percebido. Por isso, muitas vezes nós não percebemos quem é Cristo. Sabe, eu me lembrei da passagem no Evangelho de João, onde as mulheres foram ao sepultamento, lá onde Jesus tinha sido colocado, no sepulcro, e ele não estava lá. Ela sai de lá de dentro e vê um homem ali fora. E ela pensa que é o jardineiro, assim como eu pensei, da mesma maneira. Mas quando ele diz para ela, mulher, ela reconhece a voz. E ela diz, Rabi. E ele diz para ela, não me toques, porque ainda não acendia o meu pai. Oh, maravilha! Era o próprio Senhor Jesus, a qual eu também estava vendo. E aí, continuei subindo com aquele ser que estava ao meu lado e deparamos numa grande lanterna ao final da escada. Ali sim, o brilho transcende o que você pode imaginar e o tamanho dela não dá para descrever. Quando eu comecei a contemplar tudo aquilo, eu fui trazido de volta ao mundo que vivemos. E antes de eu vir, dentro de mim se veio uma revelação extraordinária, completa. Pude entender cada passo, porque quando é com Deus é assim. Então, a escada é o caminho ao qual vamos ao Pai. As lanternas que estão colocadas à direita e à esquerda são os apóstolos. Eles que ensinaram e guardam o caminho, porque foi eles que deram as diretrizes para nós. Pedro, João, Tiago, Paulo, Estevão. Esses homens nos deram a direção. Quando aceitamos a Cristo e começamos a caminhada, agora o Espírito Santo vem ao nosso encontro. E de fato não precisamos levar nada, porque é Ele que nos ensina. A água que Ele me deu, Cristo assim eu disse, beba. Beba da água que eu tenho para te dar, a água da fonte da vida eterna. Era essa que Ele estava me dando ali. No símbolo que Ele me mostrou. Jesus, ali adiante, é o jardineiro e cuida de tudo. O Espírito Santo conduz nós pelo caminho. Os apóstolos os colocaram. O Espírito Santo nos leva e nos leva a Jesus. E Jesus cuida de tudo. E sem Jesus não podemos ir ao Pai. É impossível. Por isso quando eu vi, eu entendi. Os apóstolos foram que escreveram e que deram e estão cuidando à beira do caminho. É a palavra que temos escrita por eles. O Espírito Santo é aquele que nos pega na mão e leva. Jesus é o que cuida de tudo. Como um bom jardineiro. Cuida do jardim do Pai. E o Pai nos espera lá adiante. O Pai está nos esperando nessa jornada, a qual começamos com uma escada. Assim como Jacó viu. Só que ele via subir e descer anjos, eu não vi. Mas eu subi por uma escada, guiado pelo Espírito Santo de Deus, conduzido por Ele a partir do momento em que decidi tomar daquela água, a qual Ele me ofereceu. E hoje Ele oferece a todos. Vinde a mim, bebei da água da vida eterna, e ela fará de vocês rios, mananciais de água. Amém? Fique com essa revelação. Espero que seja útil a vocês, como é útil a mim. Nunca esqueci. E abreviei bastante para caber aqui. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.